os tesouros escondidos que nos levam a ter uma vida cristã de qualidade. Esses tesouros, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos sobre Cristo, que é a chave que abre os tesouros do conhecimento e da sabedoria escondidos em Deus. Amém, queridos? Vamos repetir. Cristo é a chave que abre os tesouros da sabedoria e do conhecimento escondidos em Deus. Esses tesouros escondidos em Deus, por meio da chave que é Cristo, nos possibilitam viver uma vida cristã de qualidade, uma vida cristã vitoriosa, ou como o Senhor nos recomenda e nos desafia e nos convida e nos manda: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, uma vida vitoriosa, uma vida aprovada, não significa uma pessoa que não tenha falhas, não significa um cristão que não peque, porque não há quem não peque. O livro, vou dizer assim, de Provérbios do Novo Testamento, que tem conselhos práticos para a nossa vida, onde Tiago, ele vai dizer que é impossível alguém não pecar por palavras. Quem de nós, buscando ser o crente ou cristão mais zeloso possível, não se percebe às vezes pecando no falar? Não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes eu me percebo? Mas, como ouvimos agora há pouco na canção, a vida do crente é como a luz da aurora, que vai crescendo até ser dia perfeito. Amados, olha, eu não consigo enxergar lá atrás. Se alguém puder me avisar depois, quando faltar... Incrível, que horas que não? 7h38, né? Nem o óculos está resolvendo, mas glória a Deus por isso, amém, querido? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, o texto que fala sobre, que faz menção do que eu acabei de compartilhar com os irmãos, se encontra em Colossenses, no capítulo 2, na versão, nova versão da linguagem de hoje. Pode colocar, por favor? Colossenses 2, do 2 em diante. Na verdade é o versículo 2, os versículos 2 e 3. Enquanto a irmã localiza, eu vou ler na versão ARA, que é a versão recomendada pelo nosso pastor. Começa assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se não localizar, não há preocupação com isso, tá, irmão? Não se preocupe. Depois os irmãos podem ver através do celular, através de qualquer outro canal, a versão na linguagem de hoje, que retrata esta passagem desta forma, que quer dizer a mesma coisa, apenas uma linguagem diferente. Alguns tesouros escondidos em Deus, onde Cristo é a chave, que podem e certamente proporcionarão a nós, cristãos, igreja do Senhor, como o nosso pastor já nos ensinou, à luz da palavra. Somos igreja quando estamos
reunidos. Quando estamos individualmente, somos apenas membros do corpo. Amém, queridos? Então, como igreja, esses tesouros escondidos em Deus, alguns apenas que vou mencionar, eles nos dão a convicção de que eu sou nova criatura. Gostaria que vocês repetissem: sou nova criatura. Tesouros escondidos, tesouros do conhecimento escondidos em Deus. Então, eu tenho o conhecimento de que sou nova criatura. Onde isso se encontra? 2 Coríntios 5:17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos jovens aqui, e é possível que vocês passem por essa mesma crise que já passei quando jovem. Tenho vergonha de dizer que quando mais velho já passei também. Eu acho que todos nós passamos. Quando fazemos algo que reprovamos, quando fazemos algo que sabemos que o Espírito Santo reprova, algo que quer nos consumir a paz, a carne que quer gritar e prevalecer. E muitas vezes entramos em choque ou em xeque. Sou ou não sou nova criatura? É importante que tragamos à memória o que a palavra diz, o que acabamos de encontrar no tesouro escondido em Deus, onde Cristo é a chave. Se Cristo, que é a chave, onde os tesouros de Deus, nesses tesouros tem essa verdade absoluta sobre quem somos, então, mesmo que venhamos a falhar, não podemos descrer do que Cristo já fez em mim, em você, em nós. Amém, queridos? Amém. Ele fez, está feito, está consumado. O que eu preciso fazer é o que o nosso irmãozinho leu agora há pouco. Senhor, eu pequei, estou errado, vou pedir perdão, não quero pecar mais. Senhor Jesus, me ajuda, eu quero prosseguir. Isso é uma verdade, o Senhor já construiu em mim, eu sou nova criatura, as coisas velhas de fato passaram. Não importa se alguém ainda da vizinhança não crê nisso, não importa se alguém na minha casa ainda não crê, isso não importa, importa que eu tenha um bom testemunho para que de alguma forma eu venha influenciar essas pessoas, isso sim. Tem uma canção antiga que ela tem duplo sentido, que diz que não importa o que vão dizer de mim. Na verdade, nós como cristãos devemos sim nos importar com o que as pessoas dizem sobre nós. A palavra de Deus diz que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, o que as pessoas acham sobre mim importa sim, desde que eu esteja dando um bom testemunho. Se eu estou dando um bom testemunho, se eu estiver dando um mau testemunho, eu devo estar preocupado com o que elas dizem. Se eu estou dando um bom testemunho, é apenas o inferno se levantando para tentar me tirar a paz que excede a todo o entendimento que me foi dada por Cristo e que ninguém pode tirar. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Amém, queridos? A segunda verdade, o segundo tesouro escondido em Deus por meio de Jesus, que é a chave, e que abrindo esse tesouro nos possibilitou sermos o conhecimento de que preciso estar unido e firme na fé em Cristo e com meus irmãos. 2 Coríntios 12, 27. 2 Coríntios 12, 27. Coríntios 12, 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém, queridos? Colossenses 2, onde estávamos agora há pouco, Efésios, Filipenses, depois vem Colossenses. Colossenses 2, 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem na firmeza da vossa fé em Cristo. Então, a firmeza, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Nesse tesouro tem firmeza para cada um de nós. Amém, queridos? O terceiro tesouro, dentre muitos, é o conhecimento de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que nós vamos encontrar em Romanos 8, 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18. Que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amados irmãos, o nosso olhar precisa estar em Cristo. O nosso olhar não pode estar fito nas circunstâncias, porque as circunstâncias, elas tendem a nos levar a uma crença de que tudo acabou, a uma crença de que agora não tem mais saída, a uma crença de que aquela porta que se fechou era a melhor porta possível. Quantas portas às vezes se fecham na nossa vida para que Deus possa abrir uma melhor? Amém, queridos? Então precisamos ter essa convicção de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que ainda que portas se fechem, ainda que dificuldades passemos nessa terra, existe uma Canaã celestial, onde o carro que não temos luxuoso aqui, teremos lá. Só para ter uma noção, naquela época era carruagem, Elias teve uma de fogo. Agora imagine uma Lamborghini de fogo. Não sei. Imagine a casa dos sonhos. Mas não importa se a casa será, e de fato será, lindíssima, se os carros serão lindíssimos, isso não é mais importante. O importante é que nós veremos a Cristo de fato como Ele é. Amém, queridos? Essa deve ser a nossa maior expectativa, de chegar no céu e poder vê-lo como Ele é. E não só vê-lo, mas ver também os nossos Paulo, Isaac, Abraão, Jacó e tantos outros. Mas o principal deles será o Senhor, que a palavra de Deus diz que não precisará de luz, porque a sua presença ilumina tudo. E tem iluminado as nossas vidas. Amém, queridos? Foi cantado aqui hoje também, se não me falha a memória, do livro, que éramos trevas, e Ele na palavra, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Outro tesouro que nós encontramos, podemos abri-lo e acessá-lo a partir de Cristo, que é a chave que abre esse tesouro, é o conhecimento de que podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Todavia, nem todas as coisas nos convêm, como está podemos ler aqui 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu convidei uma pessoa que era meu vizinho e que se converteu a Cristo, foi morar longe, e um dia eu reencontrei. Antes andava de qualquer jeito, falava de uma maneira bem mundana, e era uma pessoa até ruim. E agora, transformado pelo seu jeito de falar, inclusive suas vestes, eu disse para ele: olha, vai lá em casa, aparece lá em casa para a gente jogar um tênis de mesa. Eu gostava muito, né? Jogar um tênis de mesa, se divertir um pouquinho lá, e a gente ora. E ele disse assim: eu vou orar ao Senhor e depois eu te falo. Deu um nó na minha cabeça. Eu falei: peraí, mas parece tão lícito ele ir na minha casa jogar um tênis de mesa, eu sou crente igual a ele, mas não convinha fazer isso, que parecia tão legal, sem orar ao Senhor. Quantas outras coisas às vezes a gente faz no automático? Vai e faz, e toma a decisão e diz assim: não, tudo bem, me convidou para ir nesse lugar, estamos juntos, vou lá. Mas se era para ir nesse lugar, era para fazer aquilo, era para concorrer àquela vaga, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quantas vezes eu já errei nisso? Eu não sei vocês, acho que vocês não, mas quantas vezes eu errei em não consultar ao Senhor, né? Mas que possamos entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. E quem sabe nos dizer se convém ou não é o próprio Senhor. Amém, queridos? Outro tesouro é o conhecimento de que devo obedecer às autoridades. Outro dia o pastor comentou aqui, né, sobre quando nós olhamos assim, quando somos advertidos por um obreiro ou por alguma autoridade, no primeiro momento, seja a autoridade nosso pai, nossa mãe, estamos fazendo algo errado e a pessoa quer nos ajudar a entrar na rota correta, isso no primeiro momento não é agradável, ninguém gosta. Só que é um dos tesouros muito importantes, e eu peço total atenção de vocês, total atenção. Um dos tesouros importantíssimos é entender que todas as autoridades constituídas são assim feitas por Deus. E quer gostemos ou não delas, sejam governantes de qualquer escala, de qualquer esfera, seja do legislativo, do judiciário, seja municipal, estadual, seja o que for. É o Senhor Deus, o soberano Deus, segundo o seu propósito, quem constituiu. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: quem entendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Queridos, nem sempre teremos respostas para todas as coisas, e por isso precisamos lançar mão desse tesouro aqui, um desses tesouros, que é o obedecer às autoridades, mesmo que não venhamos entender. E já ficou claro aqui que quando só existe um momento em que devemos não obedecer à autoridade, quando essa nos pede algo ou nos exige algo que entra na contramão da vontade de Deus expresso na palavra. Amém, queridos? Me vem à memória agora uma menina que, estando cativa, chama Naamã de meu Senhor, e chama o profeta que pode curá-lo de o profeta. Se ela não estivesse cativa ali junto com o povo de Deus, e estivesse lá junto do profeta, ela chamaria o profeta de meu Senhor, e se referiria a Naamã como o Senhor Naamã, ou Naamã, simplesmente. Ela estava, ainda que cativa, debaixo de uma autoridade. Naamã ali era autoridade. Agora há pouco, a irmã estava conduzindo o louvor. No momento da condução do louvor, a irmã é uma autoridade constituída por Deus. É claro que se ela pedir para poder
fazer cambalhotas e pular, eu não vou conseguir fazer, não vou poder obedecer. Mas as pessoas que estão conduzindo o povo a Deus, no momento em que ela está exercendo, ela é autoridade sobre os demais. Naquilo que ela está exercendo, autorizado por Deus. Eu, querendo ajudar, enquanto estudava um pouco sobre essa palavra, me percebi, ainda que querendo fazer algo de bom, ter pecado alguns meses atrás aqui na igreja. Quando ficando um pouco ali fora, não sei se os irmãos se lembram no começo, sem que alguém me mandasse ficar. Sabiam que eu não deveria ter feito isso? E aproveito de púlpito para pedir perdão. Se uma autoridade constituída, que é o Robson ali, não me mandar ficar ali, já teve uma emenda dele pedir, ou outro pedir. Mas se ele não me mandar, eu não devo ficar. Porque ele é autoridade constituída por Deus. Amém, queridos? Talvez isso explique que usar, na hora que a arca passou por uma lambada, a arca ia caindo, ele foi fazer uma coisa boa. Ele foi segurar a arca para que ela não caísse. Quem de nós aqui, sem esse conhecimento desse tesouro escondido em Cristo, de que nós devemos obedecer às autoridades? Obedecer significa não é só quando alguém fala, é entender que eu estou debaixo de uma autoridade e que eu preciso estar atento para obedecê-la e para seguir o que é necessário fazer, conforme ela me determinar a fazer. Uzá não podia tocar na arca. Saul não podia oferecer sacrifício. Meu Deus, que loucura! Ele ofereceu sacrifício. E, detalhe, tinha uma boa justificativa, não tinha? Samuel está demorando. O pastor está demorando. Alguém não chegou, eu vou ficar ali na porta. Não. Presbítero, o diácono Léo, posso ficar ali na porta? Gostaria que eu ficasse. Na verdade, parte deles em chamar alguém para que alguém fique, segundo a direção que o próprio Espírito Santo dá. Um outro tesouro, assim, então Romanos 13 vai falar um pouco sobre isso. Romanos 13, 1 vai discorrer um pouco. Olha, todo homem esteja sujeito. Quando fala homem na Bíblia, queridos, é homem, mulher, menino, menina, todo ser humano, todo crente, né? Esteja sujeito às autoridades superiores. Eu vou dizer crente, sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia não é para o descrente. A Bíblia Sagrada é para nós cristãos. É Deus tratando o seu povo por meio da sua palavra. Amém, queridos? Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, é para a gente, para nos tratar. Por isso que está registrado no exército, o meu povo perece, está perecendo, está sendo derrotado, porque lhe falta palavra, falta conhecimento. Então, queridos, vale a pena, eu diria que é imprescindível que estejamos unidos, se possível, observando quando a autoridade constituída neste lugar, ou se um dia alguém aqui estiver numa outra igreja, se proceder desse jeito, será muito bem sucedido, porque o Deus que instituiu autoridades é Ele quem nos chancela a nossa atitude ou reprova. E estar diante de Deus, independente de qual seja a denominação, como obreiro reprovado, é certo de, talvez, como alguns aqui na Bíblia foram, como o apóstolo Paulo disse, aquele irmão que insistia em agir erradamente, que seja entregue a Satanás. E aí ele diz, não para que essa pessoa se perdesse e fosse para o inferno, ele diz assim, olha, para que ele se salve no último dia. Estar na mão do inimigo não é nada tão ruim. Ruim é cair na mão do Deus Altíssimo.
Amém, queridos? Tem alguém com sono aqui? Depois de um dia de trabalho, um dia de luta, é normal, né, queridos? Alguém pode me dizer, peraí, deixa eu ver a hora, 8 horas, né? 8h02, glória a Deus, a loja está aqui. De modo que, sim, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu ia dizendo o seguinte: vocês podem observar, como eu tenho buscado observar, e nada sou melhor do que os irmãos, fique isso muito claro, que nem sempre Deus está dizendo assim, eu estou mandando vocês fazerem, mas está escrito que é para fazer. Eu entendo que quando o nosso pastor diz assim, olha, se você puder, está aqui no sábado, na programação de consagração, venha. Meus irmãos, se ele dissesse assim, todos têm que vir, vocês têm que vir aqui porque vocês precisam ter uma vida consagrada, chamaríamos o nosso pastor de ditador. Mas se ele diz, se puder, é claro que quero crer que quem não veio é porque não pôde. Mas se nós pudermos, que possamos entender que fazer a leitura da Bíblia anual não é só um convite, é uma forma de nós estarmos, como igreja local, unidos numa só fé. Amém, querido? Amém? 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 Glória a Deus. Eu sei que é difícil, tem dia que eu e Thaís, a gente passa um dia e acaba não lendo, e depois no outro dia a gente junta os dois, e não é fácil, mas é possível. E a gente tem se esforçado. Possamos imprimir esforços, porque o Senhor não poupou esforços para que essas conquistas aqui fossem reais em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. E um glória a Deus também, né? Glória a Deus. Filipenses 4:8. Efésios, Filipenses. Já chegamos em Filipenses 4:8, que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É que eu voltei naquela parte do posso todas as coisas, e eu tinha esquecido de compartilhar essa passagem. Eu posso todas as coisas, mas eu preciso passar por esse crivo. É justo? É honesto? É puro? É de boa fama? Então nisso eu devo pensar se ainda assim, sendo honesto, justo, puro, de boa fama, se tem alguma virtude. Eu tinha esquecido de compartilhar e lembrei agora e vim aqui. Sobre as autoridades já falamos, está chegando pertinho já, tá, irmãos? Fiquem tranquilos que não extrapolarei o horário em nome de Jesus. Um outro tesouro escondido em Deus, por meio de Cristo, que é a chave, é o conhecimento de que a vida que Cristo nos ofereceu e que Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele vai dizer em João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se eu perguntasse aos irmãos agora, o que é a vida em abundância que Jesus prometeu? Eu não vou perguntar, mas pense, o que você responderia? Será que a vida em abundância que Jesus prometeu é necessariamente o que comentamos há pouco, um belo carro, ou o melhor deles, a melhor casa, a melhor condição social? Amados, eu tenho absoluta certeza que ter um bom carro não é pecado nenhum. Ter uma boa casa também não. Desde que esse bom carro, essa boa casa não nos afaste do Senhor. Mas a vida em abundância que Jesus prometeu é uma vida que é capaz de dar a outra face para quem bateu de um lado. E
você dizer, por amor a Cristo, eu vou responder com mansidão a todo aquele que inquirir de mim a razão da minha esperança. Queridos, eu tenho um vizinho, e quem foi no enterro do meu pai pôde vê-lo chorando copiosamente. E este vizinho, algum tempo atrás, eu fui pedi-lo perdão, porque ele tem 2 filhos desse tamanho, um pouquinho mais alto que eu, mas os filhos são assim. Mas que pessoas difíceis de lidar, que sabendo que o Moisés é um crente, por algumas vezes já colocou o carro na frente da minha garagem. E na época eu tinha uma Tucson, um som bem alto da buzina, e eu fiquei com o meu portão aberto e aquele carro me impedindo de sair, e eu buzinei ali direto. Eu só vi as casas, os portões abrindo e as pessoas aparecendo. Aí um desses filhos apareceu e disse assim, se quiser espera, porque eu estou almoçando. E eu fiquei buzinando, eu falei, vai acabar a bateria. Até que o cunhado dele veio e pegou o carro e tirou ele da frente e eu pude sair. Moisés, você estava na sua razão, por que você foi pedir perdão? O correto é eu tenho ido até lá, escuta, não me leve a mal, eu tenho pressa, eu preciso sair. Você pode me ajudar? Tirando. A pessoa sabe que está errada, irmãos. Ela sabe que está fazendo algo de errado. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim, sabe. Mas de que forma eu vou agir para que essa pessoa possa ver Cristo em mim? A esperança da glória. Por isso eu cheguei para ele e falei, Geraldo, cara, você me perdoa. Eu não agi de maneira correta, eu tinha que ter agido assim. Detalhe, ele disse que uma hora dessa vai vir aqui. Amém, queridos? Amém. A vida e a abundância que Jesus prometeu é a vida que, quando as coisas vão bem, quando eu que trabalho por conta própria, como o irmão Gildo também trabalha, ou alguns outros aqui, fazemos bons negócios, estamos felizes. Mas quando não fazemos e nos entristecemos um pouco, porque somos seres humanos, não é verdade, irmão? Mas isso não nos tira a paz, porque nós recorremos àquele que é o príncipe da paz. As circunstâncias não determinam as minhas atitudes finais. Sou ser humano, sou falho, mas eu tenho uma vida abundante de Cristo em mim, que é capaz de fazer com que as circunstâncias não me tirem essa paz. Amém, queridos? Se isso está acontecendo, precisamos recorrer ao Senhor e falar, Senhor, perdão, me ajuda. Já estamos indo para o fim. Um desses tesouros também, escondidos em Deus, por meio de Cristo, que é a chave, nos leva ao conhecimento de que podemos transformar a nossa mente. Romanos 12 vai dizer assim, transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Antes começa assim, transformai-vos segundo a renovação da vossa mente e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, não se conformar é não assumir a forma do mundo. O nome conformar, assumir a forma desse mundo. Esse mundo age, a nossa maneira de agir há de ser diferente da maneira que o mundo age. Amém, queridos? Amém. Só que tem um detalhe. Muitas das vezes, nós estamos ainda naquele estágio de experimenteis, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dos hinos que nós cantamos, e eu continuo cantando, não reprovo de todo, porque tem uma parte nele que é verdade. Quando diz assim, fiquem atentos e raciocinem comigo. Quero ser como criança, te amar pelo que tu és.
Quer dizer, a criança não ama, a criança é sincera, não é? Pois bem, Deus quer que a gente também seja. Quero amar ao Senhor pelo que é, não pelo que Ele vai me dar. Amém, queridos? Amém. Voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de crer. Peraí. Não, tem alguma coisa muito errada aí. Esse hino não é para um hino congregacional onde tem um monte de pessoas maduras na fé. Como é isso? Eu deixo de crer? Não sejais inconstantes, levados por todo o vento. Como que lemos há pouco que precisamos ser firmes na fé viva do Filho de Deus? Como poderemos crescer? E não devemos nos preocupar por sermos pouco, porque foram com 12 apenas que Jesus revolucionou o mundo. Amém, queridos? Então a quantidade de pessoas que existem aqui não importa, desde que nós estejamos firmes e que possamos sair da condição de experimentar para sermos, como foi dito recentemente, se não me falha a memória, no sábado, que devemos ser como despenseiros de Deus, ministros. A palavra de Deus diz que os homens, lembra? Homens são meninos, homens, mulheres, nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. Sabe o que significa isso? É quando alguém no seu local de trabalho, o seu vizinho, alguém tem um ente querido que morreu, você não vai lá para ver só porque quer ter a curiosidade de ver por que morreu, em que condições morreu. Você vai lá porque você tem na sua despensa espiritual, entendem a linguagem? Na nossa despensa da nossa casa tem arroz, tem feijão, tem macarrão, alguém bate a nossa porta e nós temos algo para compartilhar que vai fazer parte da manutenção daquela vida. Nós, como cristãos, precisamos ter na nossa despensa espiritual alimento para que as pessoas possam ter vida e vida de Deus. Amém, queridos? Então, isso é um tesouro escondido em Deus por meio de Cristo, que é a chave. Transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeitíssima, eu coloquei isso, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois de experimentar, não é assim que a gente faz? Quando você começa, e eu acho incrível, nossas reuniões, as comidas, fizemos uns cálculos há algum tempo atrás, meu paizão, aquele presentão que Deus me deu, esteve presente, e tinha tantas variedades, e todos que fizeram, tudo com excelência. Só que teve aquela comida que eu queria repetir, porque eu experimentei, eu queria um pouco mais. Temos só experimentado, eu falo para mim também, tá, irmãos? Porque essa palavra, antes de chegar aqui, ela falou muito comigo, por esses dias. Eu tenho experimentado qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou eu tenho me lambuzado todo nessa vontade de Deus? Eu tenho me enchido da presença de Deus, ou eu tenho só migalhas, como fica a minha cachorrinha na minha mesa toda vez que a gente vai comer? Não tem como eu não lembrar daquela passagem, daquela mulher cirofenícia que Jesus falou, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Ela falou, ela foi humilde demais, né? Eu não me importo, eu quero ser um desses cachorrinhos. O senhor está com vários aí à mesa, mas não me importa. Ela sabia que se ela começasse com aquela humildade, ela chegaria lá. E queremos dar uma salva em Cristo Jesus, amém, querido? Que não nos contentemos com apenas experimentar. Possamos nos lambuzar todo, enchermos, nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu.
E por fim, um dos tesouros escondidos em Deus, através da chave que é Cristo, nos traz o conhecimento, a consciência de que posso viver para a glória de Deus. Amém? Essa passagem se encontra em Coríntios 10, 31. E eu vou dizer para vocês, eu sou tão falho, mas tão falho, que o presbítero Roberto, acho que foi outro dia, eu gravei na tábua de carne, onde eu faço churrasco. Às vezes a gente faz um pouquinho, só eu e a Isa, faz um pouco mais, quando tem alguns irmãos, mas lá está assim, ó. Coríntios 10, 31. 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Você está na escola, vai estudar para a glória de Deus. Você está no quartel, sirva para a glória de Deus. Você está fazendo um curso, que seja para a glória de Deus, porque em todos os ambientes que nós estivermos, encontraremos pessoas precisando de um pouco de alimento que veio do céu e chegou até nós. Tudo o que estivermos fazendo, que seja para a glória de Deus. E ainda assim nós vamos falhar. Mas se lançarmos mão desses tesouros, isso tem mais, apenas alguns, para não ir muito longe, desses tesouros escondidos em Deus, por meio de Jesus, nós viveremos uma vida cristã melhor. Seremos uma igreja melhor. Seremos um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um vizinho melhor. Amém, queridos? Seremos um empregado melhor. E por falar em empregado, todos aqueles ainda sob autoridade espiritual, que não se restringe à autoridade eclesiástica ou à autoridade da igreja. A Bíblia nos orienta que para quem nós prestamos serviço ou para quem nós trabalhamos, devemos fazer para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele senhor, senhora, como que fazendo para o Senhor. Quando fazemos o melhor, o Senhor está vendo. E é Ele quem nos promove. Amém, queridos? Quando o Senhor nos promove, ninguém pode nos destituir, porque é Ele quem edifica. Amém? E concluindo, o texto diz que Cristo é a chave que abre os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Foram 8 itens sobre o conhecimento, agora tem 8 itens sobre a sabedoria, não é isso, irmãos? Não, amém, não dá porque vai extrapolar, né? Onde fica, então, Cristo é a chave que abre os tesouros da sabedoria, do conhecimento e da sabedoria escondidos em Deus. A sabedoria que vem do alto, que é pacífica, que o Senhor nos orienta a pedir a Ele, que a todos dá liberalmente. Eu tenho pedido sempre, porque como eu preciso de sabedoria, como eu já errei por falta de sabedoria, estou sujeito a errar. Não sei vocês. A sabedoria para aplicar essas verdades à nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar. Confesso aos irmãos que de um tempo para cá, e não muito sendo crente há mais tempo, há muito tempo, tenho pedido ao Senhor coisas que antes eu não pedia. Esse joelho talvez precisasse de uma cirurgia, mas eu não vinha ajoelhando em casa para orar. Orava sentado, em pé. Eu falei, Senhor, chorando, me ajuda, me dá uma solução, porque eu quero passar a orar ao Senhor ajoelhado. Acredito no Senhor curou o joelho.
Mas ele poderia não ter curado, lembra? As circunstâncias não podem determinar o que o Senhor já conquistou para cada um de nós. A prova é ele curado. Amém? Que possamos em tudo recorrer ao Senhor, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Ele disse assim, diz, não disse. Ele disse e diz, porque o Senhor está vivo. Amém, queridos? Ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Que possamos sempre recorrer ao Senhor, porque Ele tem cuidado verdadeiramente de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, me abençoe, porque eu também preciso, e nos dê uma noite linda e abençoada. Amém.